Hoje a Simone, da Crédito e Mercado, vai apresentar para a gente a Política de Investimentos 2022. Ela vai fazer as considerações técnicas e tudo que foi deliberado no Comitê de Investimentos. A gente fez uma reunião ontem no Comitê de Investimentos para definir e aprovar, né, no Comitê as questões para 2022 e hoje ela veio para apresentar para vocês. Como somos o Instituto de Previdência, a gente tem muitas regras a serem cumpridas para fazer os investimentos. Nós não temos liberdade de investir em qualquer segmento. E aí ela vai trazer para vocês os detalhes, então, do qual será o cenário para 2022. Simone. Para os que não me conhecem, né, meu nome é Simone, sou consultora na Crédito e Mercado, sou responsável pelo Instituto de Itupeva. E hoje, como mesmo a Ju acabou de mencionar, o intuito da nossa reunião é fazer para vocês a apresentação da política de investimento para o ano de 2022. Então, assim, a política de investimento, ela é uma determinação, uma obrigatoriedade, determinada pela Secretaria de Previdência. Todos os institutos precisam de aprovar, executá-la durante o ano. Vou cortar, tá? Todos os institutos precisam de fazê-la, que compete aos membros essa execução da política, a sua elaboração, na verdade, o termo é esse, compete aos membros do Comitê de Investimento de cada Instituto de Previdência. E, após isso, passado para os membros do Conselho de Administração, para a deliberação dessa política. Tá? A política ela tem como obrigatoriedade ser entregue até o último dia do mês de dezembro e dá-se o início à sua execução a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Tá? O intuito, o objetivo, o que seria uma política de investimento? A política de investimento nada mais é do que as estratégias de alocação. O que vocês, membros, gestores que comandam, que estão à frente do Instituto de Previdência, almejam, têm como estratégia para o ano que vem. Essas estratégias, elas são, como que se define uma política de investimento? Ela se define com base de cenário econômico. Então, com base do cenário, de todas as perspectivas, de todos os dados que são publicados em relação, tanto cenário internacional como cenário nacional. A gente leva muito em consideração a proposta de minuta elaborada pela Crédito e passado para os membros do comitê, ela tem como base isso, cenário sempre passado, presente e futuro. Então, assim, o que eu posso dizer é que 2020, assim como foi 2022, edita, tá? 2022, assim como foi o ano de 2020, assim como está sendo o ano de 2021, será um ano muito volátil. Isso significa o quê? Cada vez mais volatilidade requer muito mais gestão dentro dos institutos de previdência. E o que eu quero dizer com isso? Que não tem fórmula, não tem receita, a gente sempre parte de premissas de mercado e de perspectivas. E a gente sabe que a gente vai ter o ano de 2022 será bastante desafiador para vocês. Tá? Até mesmo, já me remetendo ao assunto, até mesmo pelas novas normativas publicadas este ano, que determina as novas taxas parâmetros para os atuários na questão do cálculo atuarial para o ano de 2020. Essa normativa nova, que eu até vou colocar depois para vocês em tela, ela possivelmente trará certos problemas para vocês financeiros na questão de déficit atuarial. Tá? Eu vou sentar, porque eu acho que é melhor eu falar e vocês acompanhar pelas telas, tá?
É claro, aqui nas telas não está a política na sua íntegra, porque ela na sua íntegra ela tem quase 40 páginas. Como será publicado? Assim como o vídeo será publicado também possivelmente a política na íntegra, eu aconselho que todos peguem ela e leem do início ao fim, não só porque fazem parte dos gestores aqui, dos membros, dos gestores dentro do Instituto, mas também para conhecimento pessoal. É algo bastante interessante, porque eu começar a fazer a apresentação que vai ficar mais claro para vocês, que aqui são os pontos principais, as partes principais e que vocês devam ter conhecimento e que faz parte do que é mesmo, o que é deliberado, né? O que é aprovado, consentido por vocês, tá? A primeira parte diz sobre o artigo da Resolução 3922 de 2010 e suas alterações, mas ela é a resolução, que norteia a questão dos investimentos dentro de um RPPS, dentro de um Instituto de Previdência. Então, no seu artigo 4º, que vem as definições do que deverá conter, no mínimo, na política de investimento de vocês, quando ela é elaborada, tá? Então, o modelo de gestão, é o primeiro pré-requisito que deverá ser abordado e que tem que ser abordado na política de investimento. A estratégia de alocação, que é necessariamente o quadro das alocações. Os parâmetros de rentabilidade a serem perseguidos, compatível com o perfil de investimento de vocês, tá? Visando sempre equilíbrio financeiro, nos limites de diversificação e concentração permitidos por esta resolução, tá? Os limites utilizados para os investimentos, a metodologia, os critérios e as fontes de referência adotados para a precificação dos ativos, ou seja, a hora que vocês leem a política na íntegra, vocês vão entender, quem lê ela do início ao fim, todo o seu conceito. Embora o que vá para o site da Secretaria de Previdência, que tem como nomenclatura CADPREV, né, que é através deste sistema que vocês enviam a política de investimento para a Secretaria, é ali que se vocês leem a política do início ao fim, vocês vão entender o quê? O que o Ministério almeja que vocês façam, que vocês tenham, como que vocês determinam quantos % que vocês querem em cada artigo da resolução. Tá? Então, para isso, a secretaria, os auditores, quando vêm auditá-los, eles entendem o quê? Que vocês fizeram toda uma análise, que foi tudo estudado, desde cenário internacional, nacional, passado, o atual, o que está acontecendo, quais são as perspectivas para a IPCA, para a questão de renda, para a questão de câmbio. Tudo isso é detalhado na política de investimento. E vocês têm e quando a gente fala aqui no 5º do artigo 4º da resolução, que fala as fontes, inclusive isto tem que ser citado. Onde que vocês retiraram essas informações? Com base no quê? Foi na internet? Foi na CVM, aonde que vocês estudaram para elaborar tudo isso. Então, é muito minuciosa, é muito detalhada a política de investimento, tá? A metodologia e os critérios adotados para avaliação e acompanhamento dos retornos, tudo isso. Como que vocês fazem, executam a política, quais os meios que serão utilizados para a avaliação desses ativos, dos ativos que estão os ativos de cada fundo de investimento que vocês possuem na carteira, tudo isso é muito detalhado. Como será
a escolha das instituições financeiras que vocês possam vir ter interesse, ou mesmo traça também todos os pré-requisitos mínimos para as instituições financeiras, até mesmo daquelas que vocês já possuam em carteira. Tá? Então, tudo isso é muito detalhado, é muito rigoroso e como sempre, vocês sempre serão auditados. Toda vez que o auditor vir, ele vai olhar a política do início ao fim, ele vai falar isso aqui, como que funciona, onde que está escrito que vocês estão executando isso que vocês colocaram, deliberaram aqui nesta política de investimento. Tá? Então, essa daqui, para quem tiver o interesse, que trata do que deve ter no mínimo na sua política de investimentos, é o artigo 4º da Resolução 3922. Tá? Fatos importantes que vale aqui mencionar. Esta política de investimento que hoje nós estamos aqui, que eu estou apresentando, e que vocês vão deliberar ou não agora, ela poderá ser revista, retificada em qualquer momento do ano. Tá? Ela não é única, não é porque vocês aprovaram, definiram uma política de investimentos agora que ela não pode ser revista ou alterada. Ela pode ser revista e alterada a qualquer momento, qualquer mês do ano, quantas vezes forem necessário. Tá? Lembrando que as pessoas, CNPJs, contratados pelo Instituto de Previdência para avaliação dos investimentos ou que auxiliem no processo de tomada de decisão, deverão sempre estar registrados na CVM, ter autorização da CVM para prestar esse tipo de serviço. No caso, as consultorias, tá? Aqui os parâmetros que vocês precisam de perseguir. Esses parâmetros estão no inciso 4º, que está exatamente aqui no artigo 4º da resolução. Tá? E lembrando sempre que a política anual de investimentos do Instituto de Itupeva deverá ser aprovada pelo órgão superior competente, no caso, assinada pelo prefeito municipal, tá? Não só pelos membros do comitê, conselho, presidente do Instituto e diretor financeiro. Tá? Isso também é uma obrigatoriedade. Tá? Portaria MPS número 519 e alterações, que tem o comitê como participante do processo decisório quanto à formulação e execução da política de investimento. Então, compete ao comitê a formulação e execução, e aos membros do conselho de administração a sua deliberação. Tá? Sempre será assim. A comprovação desta política formulada e aprovada por vocês estará disposta, como eu disse, a partir até o dia 31 de dezembro, a partir do dia 31 de dezembro, no site da Secretaria de Previdência, tá? Lá, ela tem até a política de investimento demonstrativo dela deverá ser postada até o dia 31 de dezembro. E o que eu disse, e agora enfatizo, que esta política anual de investimentos e suas revisões deverão ser disponibilizadas para consulta no prazo de até 30 dias após ela ser aprovada. Então, não basta enviar para a secretaria, ela tem que ser disponibilizada de alguma forma, ou no mural do Instituto, ou em site, ou em diário oficial, da maneira como vocês possivelmente definiram como seriam as publicações. Possivelmente aqui no Itupeva Previdência, seria no site do Itupeva Previdência. Tá? Então, ela tem que ser disponibilizada depois de aprovada, aí em até 30 dias. Uma coisa muito relevante que é traçada nesta política de investimento de vocês é a questão que vocês precisam de definir o perfil de investidor. E ela precisa de constar na política. Qual é o perfil de investidor de vocês? Tá?
Para definir o perfil de investimento de vocês do RPPS, é levado vários critérios. Patrimônio líquido sob gestão, ou seja, quanto que vocês possuem de PL, tá? É verificado para definir o perfil de investimento. Vou falar de novo, tá? Porque ficou ruim aí para você. Outro pré-requisito que é considerado para se chegar qual é o perfil de investimento do Instituto. É o CRP, se ele está válido ou não, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Tá? Comitê de investimento, se vocês possuem o comitê de investimento formado, tá? Adesão ao Progestão, no caso de vocês já possuem adesão e vocês já são certificados em nível 1 do Progestão. Lembrando que o Progestão tem 4 níveis, vocês já têm o primeiro nível do Progestão, tá? O nível de aderência ao Progestão, que eu acabei de dizer, que vocês se enquadraram, foram certificados no nível 1, o vencimento da certificação e aí vocês definem a categoria de investidor, tá? Existem 3 tipos de investidor, tá? O comum, o investidor qualificado e o investidor profissional. Vocês, hoje, o Itupeva Previdência está classificado, o seu perfil está como, foi definido mediante todos esses critérios aqui que eu citei, tá? Ele está classificado como um perfil de investidor qualificado. Ou seja, o que é um investidor qualificado? O investidor comum é o Instituto de Previdência que possui abaixo de 10 milhões de reais de PL, tá? Vocês se enquadram no perfil de investidor qualificado. Por quê? Vocês possuem progestão, é um RPPS que possui acima de 10 milhões de reais de PL, tenha o CRP válido, tenha a maioria dos membros do comitê de investimentos certificados ou com CPA 10, que são as certificações definidas pela Secretaria de Previdência, CPA 10 ou CGR-PPS, tá? Vocês se enquadram em todos esses pré-requisitos e que já tenham sido certificados a um nível do Progestão pelo menos, tá? Então, nesse caso, vocês se enquadram, está isso definido e explicado com todas as questões aqui que eu citei acima dos pré-requisitos e está lá que vocês estão definidos, classificados, o perfil de vocês de investimento de investidor qualificado. O investidor profissional é o RPPS que possui de patrimônio líquido no mínimo de 1 bilhão de reais. Ainda, tá? Os segmentos que são abordados e que vocês deverão definir, aprovar, deliberar no quadro das estratégias de investimentos. São segmentos de renda fixa, renda variável e estruturados e investimentos no exterior, tá? Lembrando, renda fixa na política de investimento, vocês podem definir até 100% do patrimônio aplicados em fundos classificados como de renda fixa. Renda variável e estruturados, até 30%, podendo chegar a 50%, no caso de vocês 35%, 30% são para os institutos que não possuem ainda nenhuma certificação, nenhum nível ainda do Progestão, e cada nível do Progestão aumenta em 5%. Como vocês possuem o nível 1 do Progestão, o limite para renda variável e fundos estruturados passa de 30% para 35%. No caso de vocês, porque vocês têm o nível 1. Quando vocês adquirirem, forem certificados nível 2, passará para 40%, nível 3
para 45%, nível 4 até 50%. Por isso que de 30% a 50%, tá? E investimentos no exterior, hoje, ainda até o atual momento, independente do nível de certificação do Progestão dos institutos, ainda permanece para todos os níveis que investimentos no exterior, o limite máximo é 10% do PL, tá? Meta atuarial, tá? Então, eu vou me remeter ao que eu falei um pouquinho sobre uma normativa que foi publicada no Diário Oficial da União, que é a portaria número 6.132, em 25 de maio de 2021. Ela divulga a taxa de juros parâmetro a ser utilizada nas avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência, do Itupeva Previdência, relativas ao exercício de 2022. Então, ela que divulgou as novas taxas parâmetros, tá? Que deverá ser utilizada no momento da elaboração do cálculo atuarial pelo atuário de vocês, tá? Lembrando, essa taxa de juros parâmetro, ela era, há alguns anos atrás, no limite de até 6%, mais e mais um índice de referência, que poderia ser IPCA ou INPC. O Instituto de Previdência, cada Instituto de Previdência que define o índice a ser utilizado. Lembrando, alguns anos atrás, a norma da Secretaria era que essa taxa fosse de até 6%. Então, para não ter, na maioria dos casos, para não dizer 100% dos casos, os atuários definiam como taxa de juros parâmetros sempre 6%. Então, quando você perguntava no Instituto qual é a sua meta atuarial, 99,9% dos casos era IPCA mais 6%. A taxa parâmetro é a que define qual é o percentual, qual será a alíquota que cabe ao ente e aos servidores repassarem para os institutos de previdências mensalmente, tá? O que é a taxa de juros parâmetro? A taxa de juros parâmetro, embora eu não entenda de cálculo atuarial muito, que a minha parte é de investimentos, tá? Mas a taxa de juros parâmetros depois que este atuário tem em suas mãos sempre base, fechamento de dezembro do ano que antecede a publicação e execução deste cálculo. No caso, sempre dezembro do ano anterior. Ele se utiliza de uma base que é fornecida pelo RH da Prefeitura para a elaboração desse cálculo. Então, com base em todos os dados que contém esta base, que é fornecida pelo RH, é que ele define, ele faz todos os cálculos, que é o que ele chama de cálculo atuarial, tem todas as suas métricas, a sua metodologia, e ele chega num valor diante de todas essas informações advindas da Prefeitura Municipal, tá? Então, é isso que é a taxa parâmetro. E essa taxa parâmetro, o que ela significa? Para que nunca, resumidamente, tá? Como eu disse, minha parte não é de cálculo atuarial, mas resumidamente seria para que nunca falte dinheiro para pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência, a taxa parâmetro, a taxa de juros que deverá ser atingida, deverá ser isso, tá? Então, é isso que é a taxa parâmetro, resumidamente, tá? Então, era 6% mais IPCA, como eu disse, porque a normativa da Secretaria de Previdência era esta para os atuários. Depois, num ano, há uns 3 anos atrás, acredito, ela se alterou,
foi publicada uma nova portaria e essa taxa de juros, que era até então de 6%, ela passou a ser de, no máximo, 5,89, mais IPCA, tá? Então, assim, depois, no outro ano, que foi o ano passado, foi publicado uma outra portaria. E aí, esse 5,89, nesta nova portaria, passou a, no máximo de taxa parâmetro, 5,47. E agora, neste ano, foi publicado novamente uma nova portaria, a 6.132, de 25 de maio de 2021, que definiu outro percentual. Agora não mais 5,47 no máximo, e sim 5,04 no máximo. Como que se define? Como que chega se é 5,04 ou menor? Pela duration do passivo. Quanto tempo que esse dinheiro vai ser solvente no plano de benefícios de vocês, tá? Então, no caso de vocês, pelo que o atuário passou para o Instituto de Previdência de Itupeva, a duration do passivo de vocês, tá, foi de 21,43 anos, ou seja, todo o montante hoje, levando-se em consideração ativo e passivo. O que é o passivo? O passivo é aquele que você tem certeza que você vai gastar. É o pagamento que vocês têm mensalmente. O que é o ativo? Rendimento das aplicações, do RPPS, tudo que vem além daquilo que você tem programado para se pagar. Então, por quanto tempo esse valor, qual seria a duration desse passivo de vocês? No caso de vocês, o atuário já fez um cálculo, um pré-cálculo, embora o cálculo dele será efetuado só a partir de dezembro, lá para janeiro, que aí a obrigatoriedade de entrega, salvo engano, acho que é março do cálculo atuarial, mas ele já sabe que a duration do passivo de vocês será atualmente de 21,43 anos. E diante desta nova portaria, que é a 6.132, a taxa de juros parâmetro, com este valor da duration do passivo que o atuário passou para vocês, será de, pontos em anos, que eu falei, 21,43, tá aqui. Então, a taxa de juros parâmetro, conforme eu disse, passará de no máximo 5,47% mais IPCA para 5,93. Então, a taxa parâmetro de vocês para o próximo cálculo atuarial será de 4,93 mais IPCA. Só que aí a gente se remete a um outro fato, que a portaria, embora essa portaria tenha sido publicada este ano, a 6.132, divulgando essas novas taxas, o que eu falei, se a duration do passivo for de 34 anos ou mais, que é será de 5,04, que eu falei que é no máximo 5,04, tá? No caso de vocês, deu 4,93, tá? Só que aí o que acontece? Foi publicada esta portaria. Só que essa portaria, ela não sobrepõe a portaria 464, que foi uma outra portaria publicada em novembro de 2018, 2 anos atrás. Que aí ela muda não só a questão da taxa parâmetro, aqui ela define toda uma outra metodologia, uma outra fórmula de como que deveriam ser feitos os próximos cálculos atuariais, o que deveria ser levado em conta ou não. Ou seja, mudou-se as regras para a execução do cálculo atuarial, foi essa portaria, a 464 de 2018. E em seu artigo 26, ela determina que a taxa atuarial de juros, que é o que eu falei que o atuário faz o cálculo e define, a ser utilizada nas avaliações atuariais, ou seja, no cálculo atuarial, ela deve ser a taxa de juros, Então, o atuário falou para vocês que no caso de vocês será 4,93.
Ok? Ok. Só que a 464, ela diz o seguinte, que mesmo que se tenha publicado esta portaria, 6.132, que divulgou essas novas taxas parâmetros, o atuário tem como obrigatoriedade observar isso. A taxa parâmetro não, ele deve se utilizar como taxa parâmetro o menor percentual dentre o valor esperado da rentabilidade da carteira de investimentos do Instituto, tá? E a taxa de juros parâmetro, cujo ponto de estrutura a termo da taxa de juros média seja o mais próximo da duração do passivo do RPPS. Então, ou seja, o atuário já sabe que em anos a duration do passivo de vocês é de 21,43 anos. Então, será 4,93. Só que a portaria 464 diz o seguinte, ele sabe que a duration do passivo de vocês é de 21,43 anos. Ok. Só que o artigo 26 da 464 diz que, independente disto, ele obrigatoriamente tem que observar se a meta de rentabilidade, aí não é meta atuarial, ele tem que observar qual é a menor, se é a taxa dele que ele definiu como parâmetro ou se a meta de rentabilidade definida na política de investimentos do Instituto. Então, significa o que isso? Que se vocês definirem como meta de rentabilidade na política de investimento um valor menor do que isso que ele falou, ou seja, 4,93, ele deverá obrigatoriamente definir como taxa parâmetro este valor que vocês determinaram na política de investimento. Aí pergunta-se, quando lá atrás que eu falei que era a normativa dizia que a taxa parâmetro era no máximo 6, era IPCA mais 6, os atuários já falavam, 6 é insuficiente, já tinha problema, isso já ocasionava um problema com déficit atuarial. 6% era muito pouco para um plano ser solvente o suficiente, tá? Aí depois passou para 5,89, então quer dizer, já causou na maioria dos institutos um problema, aumento de déficit. Se 6 já não era o suficiente, imagina 5,89. Depois passou para 5,47, ficou pior ainda. E de agora, com essa nova publicação, como eu disse, 4,93. Então, possivelmente, quando o atuário for fazer o cálculo, não sei exatamente a questão de vocês, mas a maioria, para não dizer quase em sua totalidade, deverão ter problemas com aumento de déficit atuarial, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu entrei nesse assunto de cálculo atuarial? Porque se vocês definirem uma meta de rentabilidade menor na política de investimento de vocês do que 4,93, o que remete isso? Remete que o atuário já terá problema utilizando-se de uma taxa, no caso de vocês, de 4,93, possivelmente, tá? Ele só vai ter essa certeza no momento dessa elaboração do cálculo, ele já terá problema, porque essa taxa é muito pequena, muito baixa. Imagina, então, que aí compete a vocês, se vocês definir, por exemplo, uma meta de rentabilidade de 4% na política. Porque aí a 464 fala que ele tem que usar a menor. Ou a meta de rentabilidade, tem que verificar qual é a menor. Tá? Ou a meta de rentabilidade do Instituto, ou a taxa de juros parâmetro. A taxa de juros parâmetro, ele já deu, 4,93. Então, se vocês definirem como meta um valor menor, possivelmente vocês serão os responsáveis por um aumento ainda mais significativo desta questão, se é que ela vai ser mesmo, vai ocorrer mesmo, de aumento de déficit atuarial, tá? Então, por isso que quando a gente vai traçar uma estratégia de alocação para a política de vocês, quando a consultoria vai sugerir e envia essa minuta de política de investimentos para vocês, a gente o que define essa meta de rentabilidade são aqueles percentuais que estão ali,
tá? A gente sempre tem aquela margem para mais ou para menos, mas a gente define aquele valor de meta de rentabilidade com base naquilo que vocês estarão aprovando ali no quadro de estratégia de alocação, tá? Que é o que eu vou apresentar para vocês. Aqui é o que eu mostrei, a portaria. Então, vamos lá. Se estabelece, nesse caso, nessa estrutura aí, pelo número de anos. Como? Obviamente, é atuarial. Isso. Então, vamos lá. O atuário, quando chega em 31 de dezembro, é fechado todos os balancetes lá da prefeitura, não é? E, necessariamente, é feita a mesma coisa com o RH, tá? Então, aí ele vai solicitar para o RH toda essa base da prefeitura de Itupeva, tá? E o que vem nessa base? Quantos servidores? Idade? Tempo de contribuição lá fora, na privada, iniciativa privada, tempo de contribuição aqui, qual é a média de anos que falta para essa pessoa se aposentar. Tudo isso ele coloca no cálculo dele, tá? E aí, esses dados que são de vocês é que define essa taxa parâmetro. E aí ele faz todos os cálculos e fala, diante disso, desse número de servidores, aí leva em consideração... Mas isso eu entendi. A minha pergunta é o número de anos que está nessa divulgação. Ok, esses 4,93 aí que ele definiu 21. 21, 2, 1. Cabeça deles, né? Então, boa pergunta essa sua. Eles têm. Diminuiu, sabendo... Em que ele estabelece, obviamente, que eu falei, é atuarial. Porém, isso é uma referência. Isso. Essa base. Agora, ele, obviamente, usou um cálculo atuarial para publicar essa portaria. Isso. Qual vai ser o nosso atuarial em números? Nós vamos ter essa correspondência, essa correlação pelo número de anos, também uma tabela do município? Do Não é isso, André. Essa tabela, ela é geral para o Brasil todo. Cada instituto faz o seu cálculo atuarial e o seu atuário, ele identifica dentro da sua realidade... Quantos anos? É curioso, porque um é 20 anos, outro é 21, outro Exato. Mas cada cidade tem uma realidade. outro é Olha lá, ó. Isso. É esse aí. Então, o que é a duração do passivo? É o quanto tempo esse Dinheiro vai ser solvente. O que acontece? Quanto mais ele diminui Que a dinheiro taxa... que ele tem para saber isso? Oi? Como que é? Qual a pergunta? Não, que dinheiro que ele tem para saber isso? Qual é o valor que ele joga? Era 6 para todo mundo. Quase que uma curiosidade. O 6 para todo mundo repercutia para cada um de uma forma diferente. Então, tem institutos Que é solvente. Vai pegar a situação, estava de morte, etc, E aí, o etc. que ele fez quando ele diminui a taxa parâmetro? Ele aumenta a quantidade, ele aumenta a necessidade financeira. Porque você pensa assim, se você tem um bolo de dinheiro de 50 milhões e você coloca que você tem que ter uma rentabilidade mínima de 6%, ele gera um valor. Um valor. Se você Diminui essa taxa, esse valor... essa solvência, ele é né? menor. Então, ele faz com o quê? Com que você precise de mais Dinheiro. Então, cada vez que diminui a taxa, essa taxa, ela reflete numa necessidade maior financeira. Exatamente. Então, cada município, quando ele faz a duração do passivo dele, ele identifica a necessidade dele de mais aporte financeiro do ente. Exatamente. E antes era 6 para todo mundo, agora Eles mudou. fizeram essa fórmula aí, está lá, vamos supor, 4,93. Os 21 são 21 anos. Isso. Com isso vai se estabelecer uma relação de 4,93 que nós vamos ter que praticar para conseguir isso daí. Vocês têm que seguir isso aí. 4,93 vai ser uma referência para o Instituto do Comitê de Investimento, tal. É aleatório o 21? Não. É com base nessa base de dados que ele definiu. Eu não estou conseguindo fazer a associação. Ó, é o que eu falei. Eu sei que vai durar. Ele não vai receber toda a informação do RH? Aí ele vai fazer todo um cálculo. Por que a Secretaria de Previdência Fez isso? colocou essa data? Isso. Na verdade, André, eles fazem
Deve ter toda uma equipe lá por trás. Colocar uma equação que Deve ser. Sim. Mas que eu nunca vi ninguém explicando pra gente por que nessas idades, essas taxas, dessa diferença de produto. Você pode ver, ó, que o último é 504 e é muito pequeno até ali o 492. Se você for pensar, são 0,16 de diferença. Mas é isso muito dá curioso, né? Porque teria 23 anos, 4,95. 22 anos, 4,94. 35 anos, 5,02. Para 34 Isso mais. faz uma diferença Quer dizer, então, gigantesca no resultado. porém, para 22 dá 4,96. Exatamente. Tá bem, né? Se você quiser, sabe quem eu acho a pessoa para responder isso pra gente? O atuário. João Figueiredo. Porque ele participou da elaboração. Ah, sim, Então, eu vou sim. perguntar pra ele. É porque assim, eu concordo, né? Exatamente. Até para entender também o próprio comitê de investimento, tem que estar baseado isso daí, não só na questão. Exatamente. E olhando assim friamente, você fala assim, puxa, publicou uma normativa que vai prejudicar, né, os municípios, porque se você diminuir a taxa de juros parâmetro, você vai causar um problema com déficit atuarial. Então, quais os critérios que levaram à publicação destas novas taxas parâmetros? Eu, sinceramente, não posso responder essa pergunta para você. O atuário, com certeza, ou, propriamente dita, João Figueiredo, que a Juliane citou, porque ele participou desse processo. Ela sabe que ele participou, porque ele é o presidente da Nacional, que representa os institutos de previdência, e ele participou, assim como várias outras pessoas que também fazem parte de associações, isso, aquilo, e são pessoas de dentro da secretaria que chegaram ao consenso do que por que deveria ser publicada essas novas taxas parâmetros, tá? Mas é fato, a publicação com certeza eles possuem as suas justificativas, mas para o município não é interessante. É muita coisa que se fala. O que eles falam assim é que eles sabem que na realidade econômica que a gente vive, a gente não vai conseguir os 6%. Então, eles já tinham que fazer toda uma movimentação de diminuir essa obrigatoriedade. Sim. E se a gente não chega aos 6%, se a gente não chegava aos 6%, a gente tinha que justificar, era terrível. E a mesma coisa, eles têm vindo abaixando na expectativa que a gente consiga Atingir a meta e seja uma coisa mais real. Porque a partir do momento que a gente coloca IPCA mais 6, tem uma duração do passivo de 22 anos, você acredita que em 22 anos você vai ter dinheiro, mas isso ainda não é real. Ele está baixando mais até chegar o momento que a rentabilidade seja real, porque, por exemplo, eu não apresentei para vocês, mas a rentabilidade do mês de outubro foi negativa, mas não é porque a gente não fez as alocações que nós deveríamos fazer, é porque o cenário econômico está terrível. Então, a secretaria percebe esse movimento econômico e que a meta não está sendo cumprida por quase ninguém. E aí eles estão reduzindo para que seja real as projeções de pagamento. Isso é dito. Agora, como que eles chegam no 20? Só que alguém vai ter que pagar a conta, né? Eu fiz a pergunta querendo estabelecer uma relação com a nossa realidade. Cheio de Não é. reunião do teu placar, de investidor, fazer uma correlação só. Eu sou curioso, sabe? Sim, mas sim. aí a gente busca informação. Tá? Possivelmente, a mesma coisa que eu estou fazendo com a apresentação da política de investimentos, no momento em que o atuário apresentar o cálculo atuarial do próximo ano de vocês, quero que você esteja presente e peça para ele a informação que ele vai saber te dizer literalmente qual que foi a metodologia estudada e o porquê da publicação dessas alterações, dessas taxas parâmetros. Os percentuais, além de, é claro, é obrigatório que vocês assinem, deliberem a política de investimentos, mas lá no sistema da secretaria, os percentuais que vão lá, o que vocês precisam preencher em relação à política de investimento é este quadro. São esses percentuais. É aqui que vocês deliberam o que vai lá para o site, para o sistema da Secretaria de Previdência. Tá? Então, vamos lá. Aqui, como que está separado?
Para os artigos da Resolução 3922 e suas alterações, os artigos de renda fixa, tá? Todos eles, 71A, 71B, 71C. Tá aqui, deixa eu aumentar para vocês enxergarem. Tá? Depois seguido, renda variável, os artigos da resolução de renda variável e fundos estruturados, e os artigos que se enquadram os fundos de investimento no exterior, tá? Então, primeira tela, vamos lá. Então, aqui como que eu coloquei, olha lá. Na resolução, o percentual permitido pela resolução para quem tem nível progestão 1, que é o caso de vocês, que são outros limites que eu falei, que em alguns artigos altera-se o percentual para quem tem cada nível do progestão. Lembrando que vocês podem ter a certificação do nível 1 até o nível 4, que é o máximo, tá? Vocês adquiriram a certificação nível 1. Então, os percentuais com o progestão nível 1 estão aqui, os percentuais permitidos em cada artigo da resolução do percentual sobre o PL, quanto que vocês podem aplicar do PL de vocês, tá? Então, no artigo 71A, vocês podem aplicar até 100% do PL em fundo em ativos que se enquadram neste artigo da resolução. O que se trata o artigo 71A da resolução? Hoje vocês possuem, na grande totalidade da carteira de investimentos de vocês, fundos de investimentos compostos por títulos públicos federais. Então, vocês compram títulos públicos federais através de fundos de investimentos, tá? Vocês podem adquirir esses mesmos títulos sem ser através de fundos de investimentos, tá? Então, se esses títulos se esses ativos não forem adquiridos através de fundos, eles podem ser adquiridos, vocês podem ir lá e comprar um título do Tesouro para 2050, para 2040, tá? Não necessariamente através de fundo. Então, se ele não for através de fundo, ele se enquadra no 71A da resolução. Se ele for através de fundo, aí tem existem os outros artigos da resolução, tá? Então, o 71A é um artigo que vocês não tinham aprovado na política de investimento que está em vigente. A política de investimento que foi aprovado lá em dezembro, novembro, possivelmente, de 2020, que é essa que está em vigência até o dia 31 de dezembro. Vocês não tinham aprovado este artigo, tá? E por que lá não foi sugerido pela consultoria e agora, neste momento, a gente está sugerindo, aconselhando que se aprove, tá? Porque não sei se vocês se recordam, em dezembro do ano passado, a gente estava com uma taxa de juros muito baixa, na casa dos seus 2%. Tá? Hoje, a nossa taxa de juros está em 7,75%. A partir de fevereiro, cada reunião do cupom ela foi aumentando. Está em 7,75% a nossa taxa de juros. E a perspectiva é de que, na última reunião do cupom, que terá agora, nos próximos dias, essa taxa de juros se aumente mais um pouco, chegando, as perspectivas dizem, focos principalmente, em torno de 9,5%. Tá? Para o ano que... Selic. Então está em 7 e pouco e possivelmente deve aumentar mais 1,5%, tem gente que fala até em 2%. Tá? Para o ano que vem, as perspectivas diante de Boletim Focus é que essa taxa de juros esteja ainda maior. Tá? Aí não só Boletim Focus, mas outros meios, outros órgãos militantes do mercado financeiro acreditam em que a nossa taxa de juros possa estar em até 12% para o ano que vem. Focus, em média, 11% para o ano que vem.
Tá? Então, a gente tinha uma taxa de juros lá em dezembro de 2020 na casa dos seus 2%, tá? E hoje a gente tem uma taxa de juros de 7,75%. Por que que lá a gente não sugeriu o 7,1A, que são os títulos públicos com marcação ao mercado ou na curva, mas é um título puro que vocês compram para um determinado vencimento, tem vários vencimentos, 2050, 2035, 2040, tem para vários títulos aí com vários anos, tá? Porque lá não era interessante para vocês. A taxa de juros estava muito baixa e os títulos públicos puros estavam pagando em média coisa de 3%, 3 e pouco, no máximo 4%. E vocês tinham uma meta, que é a meta de vocês, independente que o perfil de investimento de vocês seja de médio e longo prazo, vocês têm uma meta de rentabilidade que é definida todo ano na política de investimentos. No caso de vocês, este ano, a meta de vocês é IPCA mais 5,45? 5,54. Então, vocês tinham uma meta, olha lá, o IPCA quase 10, né? Mais 5,54, a meta de vocês mais ou menos uns 14%, 15%, aí, dependendo do fechamento de IPCA. Tá? Então, se vocês tinham um título lá que estava pagando na casa dos seus 3%, não era interessante, porque a meta de vocês era muito superior a isso. Tá? Hoje é interessante? Hoje, com essa taxa de juros que aumentou, está nesse patamar, está em 7,75%, a Selic, vocês já têm título público pagando aí na casa dos seus 12%. Então, começou a ficar interessante, mais próximo da meta de rentabilidade definida na política de investimento de vocês. Se a gente tiver aumento conforme as perspectivas da Selic, possivelmente vocês encontrarão títulos públicos puros que se pague meta ou até mesmo acima dela para o ano que vem. Já está tendo... Um ano eleito. Pós-pandemia, tomada do presidente, ano de eleição, inflação, essa previsão, por exemplo, você não escuta isso, que é só no Brasil. Você escuta isso na Alemanha, tudo está lá em cima. Estados Unidos. Que está no abastecimento geral. Uhum. Vamos falar assim, associado a esse cenário Sim. internacional. Sim. Quais são as ferramentas? Por que o governo aumenta a taxa de juros? Ele aumenta a taxa de juros para conter a inflação. Tá? Por que o governo... Vocês lembram da época do governo Dilma? Nossa taxa de juros chegou a 14,25%. Tá? Depois daquilo começou a baixar, foi abaixando, e nós chegamos aí, no final do ano passado, a taxa de juros a 2 e pouco, na casa dos 2%. E por que nesse ano de 2020, que foi o ano que iniciou a pandemia, toda reunião do Copom ele diminuía a taxa de juros? Por quê? Nós não tínhamos uma inflação alta, porque ninguém gastava. São vários os critérios que definem a inflação. Mas uma das coisas que tem bastante peso para que se determine a inflação são os gastos, os nossos gastos, os preços, tudo isso, gastos do governo, etc, etc, etc. Então, naquele momento lá de pandemia, por que toda vez que o Copom, na maioria das vezes, se reunia, diminuía a taxa de juros e ela chegou a esse patamar de 2%? Para incentivar, o que acontece quando diminui a taxa de juros? Todo mundo fala, baixou a taxa de juros, agora eu vou comprar meu carro, agora eu vou trocar minha casa, o juro está tão baixo. Não é isso? Então, é a ferramenta que o governo
Dentre outras coisas, tá, gente? Eu estou resumindo mais ou menos o que é essa... Por que aumenta, por que diminui a taxa de juros? Então, naquele momento, a ferramenta que o governo tem para se controlar a inflação é aumento da taxa de juros. Porque quando ele aumenta os juros, ele está querendo o quê? Tirar dinheiro de circulação para conter a inflação. Porque a inflação, se vocês pegarem, quem acompanha telejornal, lê internet, essas partes econômicas, você vai ver que a nossa inflação ela extrapolou a meta que foi determinada lá atrás pelo governo, na casa de seus 10, 11% aí, nos últimos 12 meses. Tá? Então, hoje, o governo está aumentando a taxa de juros por quê? Por causa de inflação. Por causa de inflação. Tá? Naquele momento, não. Então, assim, só que isso, de certa forma, para vocês é benéfico. Porque o governo, quando ele emite título público, ele leva em consideração essa taxa de juros. E quanto maior ela for, mais ele tem que ofertar. Porque quanto maior é a taxa de juros, significa que o dinheiro, quanto mais emissão de título público federal, significa o quê? Que o governo está precisando de dinheiro, senão ele não emitia título público federal. Tá? E como que ele faz para que isso seja vantajoso diante da taxa de juros? Para 2023, aí a perspectiva é de que a taxa de juros já... Porque essa questão de controlar a inflação, às vezes você fala assim, puxa, mas aumentou a taxa de juros e eu não vi diferença nenhuma. Realmente, essa questão é uma questão assim, começa a se tomar as providências para que depois de um período aquilo comece a fazer efeito. Ele não faz efeito no mercado de um dia, da noite para o dia. Tá? Mas é a ferramenta que o governo tem para controlar a inflação. Exclusivamente. Então, lá não era interessante para vocês adquirir título público com marcação na curva ou a mercado pelo valor que estava sendo prometido para a compra desse título público. Hoje já começou a ficar interessante. E se se for mesmo da maneira como está determinadas pelo Boletim Focus, a perspectiva para a taxa de juros do ano que vem, vocês vão encontrar títulos, sim, bastante interessantes que te paguem meta ou acima dela. No caso de vocês, eu falei, né? A meta de rentabilidade de vocês para o ano que vem será IPCA mais 4,93%. Tá? Então, vai ser uma coisa mais factível de acontecer. Se vocês encontrarem, vamos supor... que fique lá dentro, a inflação fique no ano que vem dentro da meta estabelecida pelo governo de 4,5 mais 4,93, vocês vão ter uma meta aí de 9, 10. Hoje já tem título pagando 12. Então, possivelmente vocês terão títulos aí que te pague a meta ou acima dela. Com toda certeza. Então, por isso que esse ano a gente sugeriu que vocês aprovassem na política de investimento de vocês o artigo 7.1a, que é através dele, se vocês não tiverem aprovados os percentuais no artigo na política de investimento, vocês não podem adquirir. Só que aí vocês têm lá, ó, limite inferior, não é pré-definido, um valor estático. Vocês têm um limite inferior que está 0. E vocês têm uma estratégia alvo. A alvo é aquilo que vocês almejam. A alvo não desenquadra vocês. Mas a alvo vocês têm ela como meta, como objetivo, a alvo. É isso que a gente almeja, tá? Embora ela não desenquadre vocês, mas é cobrada a sua aderência, tá? Mas vocês têm um inferior e um superior. Para não ficar uma coisa estática, ó. Porque até então a política de investimento, não sei se para quem se recorda, vocês não tinham os limites inferiores e os superiores para vocês colocarem, vocês não definiam inferior e superior. Até uns anos atrás, vocês só colocavam a alvo, vocês só definiam a alvo, então vocês colocavam lá 10%, 20%, 30%.
Hoje vocês têm essa margem do mínimo e do máximo, que é o inferior e o superior. Então, no 7.1a, o Comitê de Investimento definiu o quê? Que seria 0, alvo, um objetivo de 5 e um superior de no máximo 30%. O que é 30, 5 e 0? Do PL de vocês. Do PL, do quanto de valores que tem para pagamento de aposentadoria aqui aplicados em fundos de investimentos até então, tá? Então, é 30% do PL, 5% do PL, quando eu falo de percentual ali. Então, vocês podem... limite inferior, 0. Vocês têm um alvo de 5. Mas se vocês não encontrarem nada interessante, lembrando que essa política pode ser retificada, vocês podem ficar na condição de 0, porque vocês definiram que pode ser entre 0 e 30, mas o alvo é 5, entendeu? No 7.1b, aí entra os fundos. Título, olha lá, 100% títulos públicos, só que através de fundos de investimentos e não puros. Aí entra os fundos, aí se enquadram aí os fundos compostos 100% título público. Hoje na carteira de vocês, olha lá, ó, carteira e percentual. Atualmente, tá? Vocês têm 43% do patrimônio, ou seja, 43 milhões 331 de títulos aplicados em fundos de investimentos 100% compostos. Os ativos desses fundos são 100% título público. 43 milhões do patrimônio de vocês estão em fundos que se enquadram neste artigo. O comitê definiu 13,90 no mínimo, lembrando que hoje vocês têm 43, um alvo de 25, e por que o alvo diminuiu do que atualmente vocês têm? Porque isso foi sugerido, olha lá, como alvo uns 5% nos outros artigos. Por isso que diminuiu diante daquilo que vocês têm, tá? Como que vocês desenquadrariam hoje neste artigo, mais especificamente? Se vocês ficassem abaixo dos 13,90 ou acima dos 70%. Lembrando que a resolução permite até 100, mas aqui o comitê definiu no máximo 70%. Tá? Outro artigo que o comitê de investimento definiu, o 7.4a. 7.4a se enquadram aqui os fundos conhecidos como os fundos DIs e a maioria dos fundos de gestão de duration ou gestão ativa, como os bancos costumam nomear esses fundos, tá? Que fazem uma gestão ativa. Eles se enquadram aqui no 7.4a. Atualmente, a resolução nível pró-gestão 1 permite 45% do valor do PL aplicados em fundos que se enquadram aqui. Atualmente, vocês possuem 28,72% do PL de vocês em fundos que estão enquadrados neste artigo, o que em valores significa esses 28,72, quase 29 milhões. O que o comitê definiu ontem na reunião? Um mínimo de 25%, alvo de 33% e um limite superior de 45%. Tá? Vocês só desenquadram, como eu falei, se extrapolarem o mínimo e o máximo. Hoje vocês têm mais do que o mínimo, mas ainda tem uma onda aqui para surfar se quiserem aumentar a exposição para 45%. Mas um alvo de 33%, tá? Pouco maior do que o que vocês têm hoje. Outro artigo que o comitê definiu foi fundos de investimentos classificados como de crédito privado, que seria o artigo 77b da resolução, em que a resolução nível 1 para a gestão permite aplicações de até 10% do valor do PL de vocês. Vocês não têm nada neste artigo atualmente, nenhum fundo que se enquadra neste artigo. Mas, novamente, diante do cenário, as perspectivas econômicas
para o ano que vem, possivelmente com o aumento da taxa de juros, serão ofertados pelas instituições financeiras, possivelmente, diante de cenário que eu falei, e taxa de juros, muitos fundos que vão se enquadrar neste artigo, que é de crédito privado. Porque com o aumento de taxa de juros, para as grandes empresas, é muito mais viável e até mais fácil, burocraticamente falando, adquirir dinheiro, recursos. Que é o crédito privado? É o dinheiro que é utilizado, emprestado, empresas investidas para as empresas. Tá? Então, poderão, com o aumento da taxa de juros, ser mais interessante para as empresas, por causa de burocracia, conseguir esses créditos privados através de fundos de investimentos, do que mesmo através de bancos. Tá? E serão ofertados possivelmente para vocês fundos, embora possuam um pouco mais de risco, porque aí não é só título público, são fundos que precisam de ter pelo menos 50% de crédito privado para ser enquadrado como crédito privado, e os outros 50% compostos por outros ativos de renda fixa. Tem mais risco isso? Até 10 pela resolução nível Progestão 1, que é o caso de vocês. Vocês não têm... Tem o quê? Aumentar? Não sei se é minha lá. Fundos de crédito privado, 77B. A resolução nível 1, Progestão 10%. Vocês não têm nada, que são as duas colunas. E aí o comitê definiu 0, 2 ou 10. Embora estejam dentro da estratégia de vocês ter o objetivo de 2%, vocês pode ir de 0 a 10. Ou seja, se não aparecer algo interessante, vocês não desenquadrarão. Por quê? Porque o limite inferior de vocês está definido como 0. E se aparecer algo interessante, por isso, aí o objetivo de ter no máximo 2% do PL. O PL de vocês hoje está em torno de 100 milhões. Então, no máximo, 2 milhões em fundos que se enquadram aí. Até porque é o que eu falei. Como tem para ser enquadrados como fundos de investimento crédito privado, esse artigo, ele os ativos têm que os gestores têm que ter 50% no mínimo da carteira de ativos deste fundo de crédito privado. Então, ele tem maior risco. E é aquele conceito, maior risco, maior retorno, tá? Mas aí tem todos os processos avaliatórios desses fundos. Isso é hipotético. Isso é hipotético. Isso é hipotético. É uma estratégia de alocação, como eu disse. Hoje você... Exatamente. Você migrar. Exatamente. Isso não é uma obrigatoriedade. Isso é aquilo que vocês almejam, que vocês têm como objetivo, como estratégia, porque bola de cristal ninguém tem. Vocês levarem em consideração tudo que vocês estão ouvindo, vendo de cenário, passado e futuro. Sim. Certeza que vai ter a alta de juros, vai ter a efervescência do mercado. Na verdade, assim, bola de cristal para a questão de investimento não tem. Toda e qualquer estratégia de investimento, ela é embasada no quê? Em perspectiva, em boletim Focus, que é o principal meio hoje que a gente tem. O que é o Focus? O Focus ele é divulgado semanalmente pelo Banco Central, onde ele pega, resumidamente, a opinião dos principais meios que atuam no mercado financeiro, pega a conclusão de todo esse pessoal, de toda... essas instituições e define, resumidamente, hoje, quem milita no mercado financeiro tem como perspectiva que a taxa de juros vai estar em tanto no próximo ano, que nós vamos ter inflação
na casa dos X% para o próximo ano. Que o dólar vai estar em X valor no ano que vem. Que a nossa balança comercial estará em X valor no ano que vem. Que o nosso PIB, mesma coisa. É isso que vem no Boletim Focus, tá? IPCA, inflação, câmbio, balança comercial, investimento estrangeiro no país, todas essas perspectivas. Então, é com base nisso que norteia a decisão, a estratégia de alocação da política de investimento de vocês, tá? Então, vamos lá. E finalizou a parte de renda fixa. Na parte de renda variável, o que que vem? O que seria a renda variável? Tá? Entra na renda variável definido pela resolução. Fundos de ações, os fundos multimercados, os fundos de participação, que são os FIPs, os imobiliários e os fundos de ações mercado de acesso. Tá? Então, hoje, vocês têm aplicações no artigo 81A, que são os fundos, são fundos de ações, mas como que um fundo se enquadra no 81A, via regulamento? São os fundos de ações passivos compostos com no mínimo 50 ações. Tá? Então, se ele for um fundo de investimento passivo com mais de 50 ações, ele se enquadra no 81A. Quando ele é um fundo ativo de ações, que é o 82A, entra no 82A, que é o que vocês têm mais na carteira, está vendo? Em torno de 14 milhões, 13,87% do patrimônio. No 81A, vocês têm somente 3,63% do patrimônio. No 81A, vocês podem 35% pela determinação, pela normativa da resolução. E no 82A, pelo nível de projeção nível 1, vocês podem ir até 25%. Hoje vocês têm 13 no 82A e 3,63 no 81A. O Comitê de Investimento definiu para o 81A que atualmente vocês têm 3,63. Um limite inferior de 0, uma alvo de 3 e um superior de 10. Lembrando que a resolução permite até 35. Então, se vocês quiserem, tem uma estratégia, um objetivo de em torno de 3%. Mas se vocês quiserem zerar, nada permite. Porque vocês têm um limite inferior de 0 e pode chegar até 10. E se quiserem aumentar, também pode. Embora o objetivo seja em torno de 3. Que nada mais é do que praticamente em torno de aquilo que atualmente vocês possuem. Para o artigo 82A, que aí se enquadra quase a maioria, quase a totalidade dos fundos de ações hoje, que são os de gestão ativa, um mínimo de 11, ou seja, menor do que vocês têm hoje, uma alvo de maior, de até 20%, tá? E superior exatamente o que a resolução permite, 25%. Depois o comitê definiu para os fundos multimercados, que vocês hoje têm 5,06%, multimercado se enquadra aqui, todos os fundos, multimercado, o próprio nome já diz, multimercado, então são multiativos. O gestor, o regulamento daquele fundo permite que ele não tenha necessariamente particularidade com ativo algum. Então, você vai encontrar a multimercado que tenha título público, que tem ações, tem multimercado que tem só título público, tem multimercado que vai ter título público, ações, e tem multimercado que tem esses brasileiros, geralmente benchmark EDI, mas existem os multimercados também com índice, por exemplo, da Bolsa Americana, os multimercados SIP, que aí ele tem outros ativos. E como benchmark o SIP, que SIP é o índice, como a gente conhece no Brasil, o Ibovespa, lá chama SIP, tá? A classificação. Então, 5, o comitê definiu um mínimo de 2, uma alvo de 6 e um máximo de 10, que é o que a resolução permite, tá? Isso é de mais nada, o restante está todos zerados. Porque FIP vocês não têm, muitos poucos hoje que vocês possam, porque a maioria ficou desenquadrado quando houve a alteração da resolução 3922 pela 4695 em 2018.
e imobiliário também é o mesmo caso. Então, por isso que neste caso vocês não definiram. Mas, se aparecer, foi interessante, é o que eu falei, a política de investimento pode ser retificada a qualquer momento, tá? Mas nesse primeiro momento, hoje, não foi aprovado nenhum limite para esses tipos de fundos, tá? Para investimento no exterior, vocês possuem os dois fundos que se enquadram em 2 artigos, o 9.2A e o 9.3A. O 9.3A são as BDRs, são recibos de ações de outros países, tá? E que são negociadas aqui, tá? Através dos fundos de investimentos. Hoje vocês possuem fundos que se enquadram neste artigo, definidos como fundos de ações BDR nível 1, 9.3A, 2,40% do patrimônio de vocês, o que em valores dá esse total de 2.420.000 e pouco. O comitê definiu um mínimo de 1,50, ou seja, abaixo até de 2,40, tá? Uma estratégia-alvo aumentando de 2,40 para 3 e um máximo de 10, que é o que a resolução permite. E para o 9.3, tá? Vocês têm atualmente 3,30%, tá? Definiram um mínimo de 1, abaixo do que vocês têm atualmente, uma alvo de 3, praticamente aquilo que vocês têm atualmente, e um máximo de 10. Então, vocês observam que vocês têm uma margem aí para surfar entre mínimo e máximo, embora a alvo seja o carro-chefe de vocês, o que vocês almejam, que vocês enxergam como um modelo ideal de carteira de investimentos. Mas vocês, a resolução hoje, as novas normativas, definiu que vocês colocassem um mínimo e um máximo em cada artigo, para ela não ficar tão estática com somente uma alvo. A estrutura, isso aqui também está na política, que no caso de... Por quê? Como que é a gestão dos ativos? Ela pode ser mista, terceirizada ou própria. Isso tem que se colocar na política, é obrigatório. No caso de vocês, a gestão é própria, ou seja, quem toma as decisões e delibera por qualquer assunto correlacionado aos investimentos é vocês, os membros dos conselhos, comitê e etc. E o ALM, para que vocês possam comprar, por exemplo, título público com marcação na curva, que é o que eu falei que eu defini lá naquele artigo 7.1a, tá? Que eu falei, possivelmente, com quase toda certeza, vocês encontrarão títulos públicos puros que se pague meta ou acima dela. Só que para isso vocês precisam de contratar necessariamente um estudo que chama ALM. O ALM, dentre outras coisas, ele permite que ele te dá um norte de quanto que você pode comprometer, por exemplo, porque uma coisa é você conseguir ter disponível para vocês comprarem títulos que te pague meta ou acima dela. Outra coisa é saber quanto que eu posso comprometer do meu PL com esses tipos de títulos públicos puros. Eu sei que ele vai me pagar meta ou acima dela. Mas quanto que eu posso comprometer? Porque se você compra um título público puro com marcação na curva, você tem que carregar ele até o seu vencimento. Então, se você compra lá 10 milhões com marcação na curva para um título para 2050, você vai ter que carregar ele na sua carteira, mesmo sabendo que ele está te pagando meta ou acima dele, até 2050. É só lá em 2050 que o governo vai te pagar aquilo que você poderá resgatar esse título, vender esse título, tá? Então, assim, o ALM, por que tem que ter a ALM? Porque ele te norteia da seguinte forma: quantos % do PL de você pode comprometer com títulos que você tem que carregar até o seu vencimento, tá? Que não comprometa os seus pagamentos presentes. Que uma coisa é você falar, puxa vida, encontrei a resolução permite até 100%, não falei? Em títulos que se enquadram nesse artigo, tá? Você encontra um título que te pague lá, vou dar um exemplo, um X aqui que eu nem sei se vai existir. Mas vamos lá, você encontra um título que vai te pagar
17%. Vamos jogar lá em cima. Mas ele é para 2050. Puxa vida! Então vamos pegar nosso patrimônio inteiro e vamos colocar nisso aí. A gente não vai sofrer com marcação a mercado, com nada das questões domésticas e econômicas, financeiras do Brasil. Pode vir Covid, pode vir crise hídrica, pode vir PEC dos precatórios, pode vir o que for, vai ser pago o prometido, só que eu vou ter que ficar com esse título até 2050, só que ele vai me pagar a meta, então vamos comprar, vamos pegar os 100 milhões que a gente tem, vamos pôr tudo aí. Só que vocês esquecem de uma coisa, e de hoje até 2050? Essas obrigações, as despesas estão aí. Então aí você precisa, o ALM, ele, dentre outras coisas, é isso que ele te traz, tá? Quanto que você pode comprometer deste PL, porque esses títulos são muito interessantes, de modo que você não comprometa os seus pagamentos presentes e nem até mesmo até o seu vencimento. Tá? Porque é muito fácil, fala, não, vamos comprar tudo porque ele me paga muito superior à nossa meta. Tá lindo. Só que agora, eu comprando lá, daqui 2, 3 anos, e aí? Eu vou ter X% para pagar de aposentadoria aqui, e eu não tenho dinheiro, porque eu só posso resgatar o título em 2050. Na verdade, o ALM, assim, o contrato de consultoria, eu vou falar agora da consultoria. Nós jamais poderíamos, ele não é obrigatório o ALM. Mas você concorda que eu, como consultoria de investimento, quando eu ajudo a vocês, a gente dá conselho, é uma consultoria, tá? A gente aconselha e traça junto com vocês, com os membros do comitê de conselho, estratégias de alocação para a carteira. E quando eu falo de estratégia, eu levo em questão o quê? Risco, retorno, longo prazo, médio prazo, curto prazo. E que eu não poderia fazer isso sem um ALM em mão? Como que eu traço uma estratégia com vocês, para que vocês assumam um maior risco na carteira, num segmento exterior, num segmento ações? Que o ativo considerado com o menor risco possível são o quê? Os ativos que estão dentro dos fundos de investimento de renda fixa, que são os títulos públicos federais. Os outros têm mais risco, são os de ações, multimercado, exterior tem mais risco. Então, como que eu traço uma estratégia de vocês, pedindo para que vocês, que é o momento talvez de assumir um pouco mais de risco por causa de retorno, sem que eu conheça o passivo de vocês, que é o ALM? Que o ALM, ele é o quê? É um casamento de passivo com ativo. Então, hoje ainda não é obrigatório, mas vai chegar um momento que um contrato de consultoria não possa ser fechado sem ter um estudo de ALM junto. Porque se eu estou te dando estratégias, eu preciso de conhecer o seu ativo. Na verdade, eu preciso conhecer o seu passivo, né? O ativo é o que rende, o que vem extra. Tá? Então, por isso que está na política. Se chegarem ao consenso no ano que vem, que queiram adquirir título público com marcação na curva, por exemplo, ou a mercado, etc., que precisam de ter um ALM, tá? Que é ele que te dá esse norte. E a política de acompanhamento e avaliação é outro item que está também mencionado e descrito minuciosamente na política de investimento, que é a forma como vocês vão acompanhar essa política. Tanto na questão, olha lá, ó, como forma de acompanhamento, será admitido a elaboração de relatórios mensais, acompanhados de parecer avaliativo do Comitê de Investimentos, que contemple no mínimo informações sobre a rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos. Tá? Isso daí é a parte de avaliação e acompanhamento da política, que compete ao comitê. Tá bom?
Ficou dúvidas? Gostariam de fazer perguntas? Fiquem à vontade. A minha apresentação é essa, lembrando que a íntegra da política estará disposta para vocês pelas meninas do Itupeva Previdência. Tá?